pé. Eu quero pedir aquele que puder que abra sua Bíblia comigo. O tema dessa noite, Gálatas, capítulo número 4. Eu irei do versículo 1 até o versículo 7. Enquanto os irmãos encontram, eu quero agradecer a Deus por termos chegado aqui. Porque chegar aqui pode parecer algo rotineiro, algo banal, mas há uma batalha muito grande. E nós já vencemos a primeira batalha, que foi a de chegar aqui nessa noite. Agradeço a cada um dos irmãos que eu sei que estão se entregando pela minha vida, a diretoria dos jovens adolescentes. Muito obrigada a todos vocês que eu sei que já estão em reverência. Não irei enfadar ninguém, mas eu sei que Deus tem mais para falar aos nossos corações. Gálatas, capítulo número 4, versículo 1 ao 7, eu estarei lendo, peço que os irmãos me acompanhem apenas esse raciocínio para nós ganharmos tempo. Diz assim, versículo 1: Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada lhe difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim, se já não é mais servo, mas filho. E, se já que é filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Se assente comigo cantando nessa noite. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso.
Deus tem nos fortalecido. Esse tema desse culto é um tema muito interessante. É uma palavra mais pastoral, de ensinamento. Não é um tema para eu falar aqui, você sair rodando aí, quebrando cadeira, quebrando tudo. Se Deus quiser assim, Ele faz. Mas é um dia de diálogo entre o nosso Pai, eu e o céu. Eu estava em casa conversando com Deus, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer fazer? O Senhor quer trabalhar? Ele falava comigo: eu quero falar, mas eu também quero ser ouvido, de uma forma em que a palavra entre e não saia mais. Então eu prometo que serei breve, não irei enfadar você, mas eu vim aqui nessa noite para lembrar que eu e você temos um Pai. Eu e você temos um Pai. E se temos um Pai, a gente pode chamar Ele a qualquer momento para vir nos socorrer. E a palavra começa no versículo de número 1 dizendo: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, nada ele difere do servo, ainda que ele seja senhor de tudo. O que está acontecendo aqui nesse capítulo? O livro de Gálatas é um livro muito interessante, pois Gálatas era uma igreja boa. Foi escrito pelo apóstolo Paulo uma carta para a igreja de Gálatas. Era uma igreja boa, tinha dons, era uma igreja que gostava de abençoar, era uma igreja que gostava de trabalhar para Deus, era uma igreja que gostava de cuidar de pobres, viúvas, necessitados. Era uma igreja aparentemente boa. Mas chega a notícia a Paulo de que no meio de todo o serviço eles começam a debater e se questionar por causa de alguns líderes que chegam para eles e dizem: olha, a fé de vocês em Cristo não é o suficiente. Tem que circuncisar, tem que voltar para viver debaixo da lei, tem que voltar a fazer sacrifício, tem que voltar a resgatar os costumes. Essa fé aí não é mais o suficiente. E apesar de ser uma igreja boa, ainda estava amadurecendo e se deixou duvidar do poder da fé em Cristo por causa desses ensinamentos. Então Paulo vem no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, dizendo: eu não estive aí, eu não ensinei a vocês, porque eu preciso ensinar de novo, porque eu preciso voltar. E aí no capítulo 4, ele, como um homem muito letrado, muito inteligente, mas também pela sabedoria de Deus, ele faz essa analogia para que a gente consiga entender. Ele diz: olha, vocês entendem de herança e sabem que se o pai quer passar a herança, mesmo que o herdeiro seja herdeiro, tenha direito, se ele não estiver amadurecido, ele nada tem. Nada difere de um servo, que também nada tem. Se ele não estiver maduro, ele tem direito no papel, mas ele não pode fazer nada por enquanto com esse direito. Assim sois vocês. Parece que estão amadurecidos, mas ainda agem como meninos. E é interessante que na Bíblia da versão Nova Bíblia Viva, que é a mais atual em português atualmente, esse primeiro versículo não começa dizendo digo pois. Paulo começa assim: lembrem-se que é necessário amadurecer. Ele está dizendo para aquela igreja: é bom o amor que vocês têm,
bem, é bom o desejo pela obra de Deus, é bom o desejo de estar na casa de Deus, é bom o desejo de cantar lindos louvores, é bom o desejo de buscar os dons, é bom o desejo de ofertar, é bom o desejo de adorar, é bom o desejo de estar na presença de Deus, mas lembre-se que melhor é amadurecer na presença de Deus. Pois o filho, ainda menino, o mesmo Paulo vai dizer em outra carta, ele continua o tempo todo apenas com leite. E o leite chega a um tempo na fisiologia humana que o leite da mãe ele passa a não ser mais o total necessário. Depois de 2, 3 anos precisa de alimento sólido para a criança receber os nutrientes necessários. Mas a criança tem que crescer para receber o nutriente necessário para ela aprender a caminhar. Enquanto não amadurece, é carregado no colo para lá e para cá. Precisa depender de oração o tempo todo, precisa depender de conselho pastoral o tempo todo, precisa depender de direcionamento de terceiros o tempo todo. Mas quando a criança começa a se alimentar, ela levanta e aprende a andar seguindo os passos do Pai. Giovana, não era isso que eu queria ouvir. Eu quero um Deus que me carregue o tempo todo. Eu quero não ter que decidir. Quero ligar para a irmã Hulda de madrugada e que pela oração dela ela decida por mim. Eu quero ligar para Iris e dizer: Iris, o que você acha que eu devo fazer? Mas Deus está dizendo nessa noite: amadureça para seguir os meus passos e a minha voz e não depender mais de terceiros para se relacionar comigo. Eu tenho um filho de 2 anos. Amamentar no começo é lindo. Temos uma gestante ali que vai viver esse momento. Amamentar no começo é lindo, mas depois, ai, só misericórdia. De madrugada, e aí você precisa sair, e a criança quer mamar, e meu Deus, que prova. Até que começa a curiosidade de querer andar. Aí eu fui conversar com uma pediatra, e aí? Já tem 2 anos. Vou manter mais um pouco, os médicos dizem que é bom. A mãe também não quer se desfazer daquele contato. Ela disse: melhor do que fazer o que você acha que é bom é deixar ela crescer e caminhar sozinha, para que ela não fique atrasada nos sonhos. Melhor do que o que eu e você achamos que é bom é amadurecer, caminharmos sozinhos, seguindo a direção de Deus, para não ficarmos paralisados espiritualmente. Paulo não está dizendo que o filho deixa de ser filho porque não quer crescer, mas ele está dizendo que o filho deixa de acessar uma herança porque não quer crescer. Lembre-se disso. É necessário, mas Deus não obriga. O Pai não obriga. O Pai não põe uma faca no peito e diz: cresce logo. Cresce logo, não. É, lembre-se de que é necessário, mas parte de mim e de você a decisão de querer crescer. E no versículo de número 2, eu prometo que não vou tomar muito tempo. Diz assim: olha, ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Em outras versões diz: até que ele atinja a idade. É uma analogia que traz para nós que tem um tempo, mas também tem um processo.
Porque crescer também não é de um dia para o outro. O bebê demora 9 meses para crescer no ventre da mãe. A gente pode sentir as dores do crescimento até 20, 25 anos. Sabe aquela dor no joelho, aquela dor no braço, que médico não encontra nada e às vezes não tem significado? Pode ser a dor do crescimento. Porque crescer não é de um dia para o outro. Mas eu quero trazer para nós de uma maneira bem simples as 3 formas, os 3 modos em que Deus trabalha em nós para que a gente cresça e amadureça. Primeiro, tem um tempo e também tem um processo. Uma das formas em que Deus pode nos fazer amadurecer é através da tomada de decisão. É o primeiro passo. Decidir. Eu não quero mais ser carregado por ninguém. Eu quero andar. Eu quero crescer. É tomar uma decisão de avançar. Só que a decisão, diferente do que a gente imagina, a decisão não é tomada no coração e fica por isso mesmo. A decisão é tomada no coração, mas é preciso se movimentar debaixo dessa decisão. Não dá, e me perdoem se a palavra parece muito dura, vocês que escolheram esse tema. Não dá para decidir hoje, ficar parado amanhã, dependendo do culto seguinte, para decidir de novo. É decidir hoje, me movimentar hoje, me mover hoje, fazer acontecer hoje. É me movimentar no movimento de Deus. O que é isso, Giovana? Estão precisando de mim na escola bíblica? Eu estou na escola bíblica. Estão precisando de mim para varrer a igreja? Eu estou varrendo a igreja. É pelo esforço, é por decisão mesmo. O jovem contou aqui, eu decidi subir o monte para orar com os irmãos. Deixei coisas que eu queria, porque toda decisão a gente tem que deixar algo para trás para seguir em frente. Eu decidi ir em frente, deixando algo para trás, e na minha decisão eu amadureci com o batismo do Espírito Santo, porque nenhuma decisão em Deus é em vão. Nenhuma decisão em Deus causa perda, é lucro. Causa perda do que é perda mesmo para nós. Deus não é que nem o Banco Inter, que funciona hoje, amanhã paralisa, e o Nubank que está na bolsa hoje, amanhã está devendo, e o Itaú que pega juros abusivos. Deus não é assim. Pode depositar na conta de Deus a sua decisão, Ele não te frauda. Deus não é um banco falido. Ele é o melhor investimento do meu e do seu tempo, da minha e da sua vida, do meu e do seu recurso. Tomar decisão. Eu decido. O anjo perguntou para Ezequiel: Ezequiel, aguenta ir para águas mais profundas? O anjo não obrigou Ezequiel a ir, ele perguntou. O tempo todo em que eu sentava ali, Deus falava comigo. Pergunto eu nessa noite: quer ir para águas mais profundas comigo? Estou cansado de ouvir você dizer que me ama e me esquecer na primeira tomada de decisão. Já não aguento mais você dizer que me adora e me coloca como primeiro.
parar a coluna de fogo, você movimenta de baixo. Quando ela parar, você para. Senhor, mas vai movimentar agora de madrugada, eu estou dormindo, estou descansando. Segue o movimento de Deus, porque se parar, vai ficar para trás. Toma decisão nessa noite de se movimentar no movimento de Deus. Mesmo que esse movimento requeira de nós deixar para trás, requeira de nós subir um monte espiritual com sacrifício, decida nessa noite: Senhor, eu vou me movimentar, eu quero ir para essas águas mais profundas. E eu te garanto que investir em Deus não é perda, é investimento. Eu lembro que, não sei porque Deus me fez lembrar disso nesse momento, quando eu estava fazendo o meu vestibular para faculdade. Não tem muito tempo, porque eu não sou tão velha assim, sou da mesma geração que vocês, mas eu estava extremamente nervosa. Eu acho que foi um período que Deus usou para me amadurecer na fé, me amadurecer no entender que a partir do momento em que eu tomo a decisão de seguir, é Ele quem cuida de mim, e é Ele quem cuida dos meus sonhos. Meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade particular para mim, já estavam tendo dificuldades de pagar da minha irmã. Depois, graças a Deus, ela conseguiu uma bolsa, mas meu pai virou para mim um dia e falou: olha, só depois que sua irmã acabar, e olhe lá. Aí eu lembro que eu fui pro quarto e falei: Senhor, hoje eu vou ficar para trás. Vai passar 5, 6 anos, eu vou me sentir já fora do tempo. Não foi o Senhor quem disse que me daria? Aí fecha a porta aqui, fecha a porta de lá, fecha a porta de lá. E eu desesperando: Senhor, Senhor, Senhor. Até que surge um curso que eu queria fazer numa federal. Senhor, quem sou eu para passar numa federal? Todo mundo paga professor particular. Eu só tenho a escola aí, olha lá, faltando professor. O incrível é que quanto mais eu desesperava, mais piorava. Eu precisava tirar a nota maior em matemática. Demitiram meu professor de matemática. A segunda maior nota tinha que ser em física. O professor de física ficou doente no fim do ensino médio. Aí eu desesperei. Mas tomei uma decisão. Depois de muito desespero, tá, irmãos? Para vocês não acharem que eu sou melhor que ninguém. Depois de muito chorar e desesperar, eu falei: Senhor, eu vou estudar. Um pouco que eu tenho, vou estudar em casa e entrego nas tuas mãos. Cheguei lá, como era uma área de exatas, tinha que tirar a maior nota em matemática, física e química. Aí eu pensei: em química talvez eu me garanto, matemática daria para tirar pelo menos 50%, vou focar aqui em física, mas tem uma matéria de química que eu nunca tive e eu não sei. Mas eu vou crendo que eu vou conseguir. Meio titubeando às vezes. Não podia zerar nenhuma questão de nenhuma área de conhecimento. Só veio 2 questões de química. Ou seja, eu só podia errar uma. Se errasse as 2, estava perdido. Quando eu abro a prova, as 2 questões da matéria que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu abaixei na cadeira e falei: Senhor, hoje eu decidi. Enquanto outros estavam por aí fazendo o que queriam, eu decidi me derramar perto de Ti. Eu decidi, Senhor. Então decida por mim agora. Primeira questão, fui pela lógica. E a segunda, entreguei na mão de Deus e fui. Cheguei em casa. Eu tinha zerado química. Chorei. Não sei por que Deus me manda contar isso aqui dessa forma.
passar, alguém pode dizer que Deus bondoso, que permitiu que eu me desesperasse, para depois vir acalmar o meu coração. Que Deus bondoso é esse, que poderia ter desistido de mim e de você, mas hoje diz: vem para perto, vem para águas mais profundas. Eu já estou terminando. A segunda forma de nos aproximarmos de Deus e amadurecermos é o que eu já disse: a intimidade. Intimidade também está atrelada ao conhecimento. A melhor forma de conhecermos a Deus é através das Escrituras. E a intimidade atrelada ao conhecimento, à busca, ao jejum, à oração, nos faz amadurecer assim. Quantos crentes ficam anos e anos e anos no mesmo estágio, passando pelas mesmas lutas e pelas mesmas provações, às vezes provações desnecessárias, porque não entende que a intimidade é como uma vitamina potente, que tem as vitaminas de ácido. O jejum, a oração, a busca do conhecimento faz a gente amadurecer assim, ó. E às vezes a gente sabe o nome da blogueira mais famosa. Ai, Senhor, me perdoa por falar. Perdão, irmãos. Mas Deus me manda dizer. Às vezes a gente sabe onde o Cristiano Ronaldo está morando hoje, onde está morando amanhã, onde a Virgínia está bebendo mais. Desculpa, igreja, eu preciso dizer. Qual é a música que está tocando mais essa semana? Qual é o vestido que as meninas estão usando mais? Qual é o meme mais famoso? E Deus fica aí, eu. Você sabe pelo menos me dizer quem é meu discípulo amado? Você sabe pelo menos me dizer aonde eu digo que você é o meu filho amado? Você sabe pelo menos me dizer o quanto eu gosto da sua adoração? Você sabe pelo menos me dizer que eu marquei esse encontro com você nessa noite para te dizer: eu me importo contigo e quero um relacionamento eficaz. Ele diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. A gente foca na coisa que é grande, mas coisa grande lá fora tem também. Vereador tem, dinheiro tem, promessas tem, mas o que Deus tem não é só grande, não, é firme. Não desliza, não vacila. Mas tudo que é firme demora um tempo mais na construção dos fundamentos, gasta um pouco mais de investimento, mas não vacila. O homem que construiu a casa sobre a rocha gastou mais tempo, mais dificuldade, se cansou mais, mas veio a água de baixo, não levou. Veio o terremoto do lado, não levou. Veio o vento do lado, não levou. Veio chuva de cima, não levou. Porque estava firme. Pode vir de todos os lados, mas o que Deus tem não cai. Mas Ele quer intimidade. Ele quer relacionamento conosco. Quando os discípulos estão na tempestade e Jesus vem andando sobre as águas, eles perguntam: quem é? Será que é um fantasma? E Jesus poderia responder: aqui é Jesus, Altíssimo, Magnificente, aqui é o Filho de Deus, aqui é o Poderoso. Mas ele diz: sou eu. Vocês que andam comigo já conhecem a minha voz.
no meio da tempestade, para quem tem relacionamento, o vento uiva alto, mas a gente conhece a voz do nosso Deus sobre a tempestade. Ele quer relacionamento. Ele quer que eu e você derramemos o nosso precioso bálsamo aos teus pés. Gastarolas, relacionamento, intimidade. Mas para fechar, fechei. Quem tem intimidade conhece e sabe a quem chamar. Meu filho, ele começou a falar, andou, aí começou a falar um tempo, fala meio embolado, mas a gente entende. E é interessante que quando ele quer algo para ser resolvido agora, uma necessidade, ele vem e me chama. Mamãe, eu quero água. Mamãe, eu quero papá. Mamãe, eu quero tomar banho. Ele vem e me chama. Mas se ele está em perigo, se ele está em algo que o assusta, ele corre comigo, vira para mim e fala: mamãe, cadê o papai? O que foi, Benjamin? O que aconteceu? Estou com medo. Eu quero o papai. Porque ele sabe que o pai é mais ágil para socorrer. Ele sabe que o pai se joga na frente. Não estou falando mais do Benjamin, estou falando de você. Mas ele sabe porque ele se relacionou. Ele sabe porque da primeira vez que ele sentiu medo, ele não ficou sentindo medo. Ele falou: meu pai me protege, vou correr para ele. A minha mãe não vai resolver, mas o meu pai vai. Vou correr para quem pode resolver. Porque então fica pedindo ajuda para todo mundo, e se sou eu, o papai, que estou aqui para resolver. Mas só aprende que eu sou o pai que resolve o filho que vem correndo para perto de mim. Clama ele nessa noite: papaizinho, que foi? Eu estou com medo. Mamãe não resolveu? Pastor não resolveu, meu pai não resolveu, meu pai terreno, dinheiro não resolveu, psicólogo não resolveu, aula particular não resolveu, namorada não resolveu, e Deus está esperando. Me chama de papai que eu resolvo. O Benjamin sai correndo, eu posso estar na frente dele, que ele passa por mim falando: eu quero o meu pai. E Deus quer te ouvir nessa noite dizendo: eu quero o meu papai. Porque Salmo 33 vai dizer que foi ele quem formou o seu coração. Por isso, ele é o único que entende. Chama papai nessa noite. Começa a desenvolver essa confiança, essa intimidade, para amadurecer e suportar a terceira parte, que é o fim da minha mensagem desse momento. A terceira forma que nós temos de amadurecer em Cristo, primeiro é decisão, agido por Ele para Ele. Segundo, relacionamento, intimidade. Terceiro, que ninguém quer, ninguém gosta, mas é necessário: aprovação. Existem 3 tipos de provas. Existem as provas que a gente pega com a nossa própria mão por falta de discernimento. Existe a prova que a gente passa por ela porque alguém no nosso barco está em prova, como foi com os homens do barco com Jonas. Mas existe a prova, que é para amadurecer e para provar a nossa fé. Primeiro ele vem pela tomada de decisão e nos amadurece.
pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Se eu e você pegamos essa prova que estamos vivendo com a nossa própria mão, aqui é o lugar de deixar ela no altar. Se é por alguém que está ao nosso lado, que a gente continue orando por esse alguém, que peça a Deus força para resistir. Mas se é provação, eu creio que no mínimo eu e você sairemos mais maduros. Paulo diz em 2 Coríntios 12: um espírito vinha me tentando como um espinho na carne. E eu falei: Senhor, tira ele de mim. É a única vez em que Paulo pede para Deus tirar uma prova da vida dele. Você pode imaginar o homem que foi chicoteado, esbofetado, chutado, preso, amarrado e muito mais que a gente nem deve saber, dizer: isso aqui eu não aguento. Essa área, Deus pode mexer nas outras áreas, mas essa aqui, é exatamente nessa área que precisa amadurecer mais. E Deus diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Estevão, em Atos de número 7, ele tinha conhecimento, porque ele demonstrou um conhecimento nítido da história do povo de Israel. Ele tinha intimidade, porque os testemunhos daquele lugar diziam que ele brilhava com o rosto do brilho do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma marca daquele que tem intimidade. Mas terceiro, ele passa pela provação, é apedrejado. E antes de morrer ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita do Pai. É a única vez na Bíblia em que Jesus aparece de pé. Até mesmo em Apocalipse ele é tido como aquele que está sentado à direita de Deus. Mas a tomada de decisão de Estevão, a intimidade de Estevão, fez ele ver no meio da prova Jesus de pé para receber o céu.